Mas para a gente tentar entender o que é esse momento que passa o Sampaio Corrêa, estamos recebendo o presidente do clube, Sérgio Frota. Presidente, bom dia. Prazer recebê-lo aqui conosco. Bom dia, Roberto. Bom dia, Soares. Bom dia, Célia. Bom dia, telespectadores do Bom Dia Mirante. Bom, é um momento difícil, aliás, longo. Acho que o Sampaio nunca passou por um momento desse. Porque somando o ano passado, depois da conquista da Copa do Nordeste, tivemos a queda, o rebaixamento e esse início, né, que eu não lembro o tempo em que o Sampaio tem um início de ano tão ruim como esse. Qual é o diagnóstico? O que houve? Bom, houve um erro na montagem do elenco, isso aí está claro, né? Nós trouxemos o treinador mais vitorioso da história, Sampaio Corrêa, um título nacional invicto, logo no ano seguinte, um vice-campeonato brasileiro da Série C, 2 títulos estaduais e não deu certo, né? Nós demos autonomia para o Roberto e eu também participei dessa montagem. Nós temos jogadores, tecnicamente, diria, de razoável para bom, que não tem conseguido jogar. Está aí o Bruninho que foi jogador do Flamengo, do Sport, do América, currículo muito bom. Já teve 3 lesões, né? Isso significa alguma coisa. E eu diria para ti, Roberto, que nós temos que ver também a preparação física do Sampaio, né? Causa espécie no jogo contra o Ceará, primeiro tempo 1-0, segundo tempo 4-0, total 5. Com o CSA, primeiro tempo 1-0, segundo tempo 3-0 com 2 gols. Os 2 vitórias que nós tivemos no Maranhense, 2-0 contra o São José, os gols foram feitos no primeiro tempo, no segundo tempo foi 0-0. E contra o Cordino também, 2-0 no primeiro tempo, segundo. Então, nós tínhamos um problema de preparação física e temos. Tive uma conversa com o Flávio, né? Ele me disse que era difícil reverter, saiu, veio o Julinho Camargo, um treinador da Escola Gaúcha. Mas o Juninho veio sozinho. Veio ele e o auxiliar, o Valdemar, que foi do Atlético Paranaense, foi preparador físico do Atlético, campeão da Libertadores, né? E nós compusemos com o Arlindo Júnior, assumindo a preparação física como titular, e o Júnior Ferreira. Eu quero te dizer o seguinte, o momento é desafiador, né? E, além disso, a gente sabe da importância da vitória, não só pelos 3 pontos, mas a vitória ela significa reencontro com a autoestima, reencontro com a confiança, né, com o apoio do torcedor. Mas o Sampaio foi prejudicado em 2 jogos do Campeonato Maranhense, eu não estou chorando. Quais são os jogos? O jogo, por exemplo, contra o Maranhão, nós tivemos 2 gols legais, até estava conversando com você em off. O primeiro... eu acho que, por exemplo, você teve o do Samurai. Maxwell, Samurai, de bicicleta, legal. Mas o Maranhão também teve um gol que foi anulado. Tá, mas vamos lá. Você está achando que o Odaí, aquele gol foi legal? Não, vamos lá. Vamos ao gol do Samurai. Um time que está na situação que está o Sampaio. Eu acho que clássico, perder de 1-0 para o Mota é normal. Perder de 1-0 para o Maranhão é normal. É clássico. Não é normal perder de 5 para o CSA. Não é normal de 3 para o CSA, de 5 para o Ceará. Vamos lá. Jogo 0-0, o Sampaio dominando, um gol legal, o juiz dá o gol. E o goleiro do outro time, experiente, manda o volante cair, você pode ver isso, o volante cai, a chuteira não pegou na cabeça, e ele vai na bandeirinha, a bandeirinha anula o gol. Tanto estava errado que a CEAF afastou o árbitro e o bandeirinha. Não só desse jogo, como dos outros jogos caso também. Ele errou para os 2. Espera aí, mas errou primeiro, é o momento do jogo, Roberto. Você entende de futebol. Se ele vai ali 1-0, o Maranhão... Aí nós estamos pronto, vendo o lance. Tá lá, vamos lá. O Maranhão ia sair para o jogo, o Maranhão tinha 6 pontos, então era outro jogo. Olha lá, o árbitro dá o gol, corre para o meio campo e o goleiro manda o volante cair, vai. Bom, o outro, se você passar novamente, você vê o lateral dando condições. Tá bom, o Maranhão também foi o gol do Maranhão, mas já estava no segundo tempo. Eu estou falando no primeiro tempo, onde 1-0 seria fundamental para o Sampaio. Acabei de dizer, a vitória traz não só os 3 pontos. É uma outra coisa, você sair na frente por um time ainda mais que está com a confiança embaixo. Claro. Mas não dá a certeza da vitória. Não, o gol do Maranhão também, ele errou. Ele teve 3 erros. 2 contra o Sampaio e 1 contra o Maranhão. E no jogo contra o Imperatriz, eu vou lembrar, isso não é o grande problema do Sampaio, mas nos atrapalhou, seriam 5 pontos, né? Nós tivemos um jogador expulso, na meu ver, erradamente. Você estava comentando o jogo, eu vi, falando que não era lance para Não achei que era falta para... Pois é, e aí, no segundo tempo, nós jogamos 55 minutos com o jogador a menos. Teve um lance em que o lateral esquerdo do Sampaio sofreu falta clara e na sequência do lance houve a falta, foi pênalti. Houve a falta na origem. Na origem. Então, pô, são 2 erros. E eu liguei para o Marcelo, eu sei que a federação trabalha com muita seriedade, a CEAF agora. São erros que nos complicaram no Campeonato Maranhense. Mas, Roberto, em relação... Agora, por exemplo, o que a gente já percebe também
é que, veja bem, vocês vão ter agora um jogo contra Santa Quitéria, é um jogo, não é possível que o Sampaio vá perder esse jogo. Todo jogo de futebol é difícil, não Sim, tem, né, mas não tem jogo fácil. Mas se perder, né? Então você tem uma vitória que, pelo menos, deve retomar um pouco essa pressão. Mas é um time fraco, que é um time fraco, claro, de Santa Quitéria, porque assim venceu o Cordino lá e deu a impressão, o Flávio disse, olha, evoluiu. E quando a gente viu que não evoluiu nada. Mas, enfim, com o Julinho, você tem expectativa de que o time possa evoluir? Não, o time já melhorou defensivamente. O que é que nós fizemos? Primeiro, arrumar a cozinha. Você entende futebol, foi presidente do Moto, primeiro nós temos que tratar do sistema defensivo. O time que leva 5 gols, 3 gols no jogo e tal, ele não tem. Então nós trouxemos o Andrei, está de volta aí. E por que essa demora? Pela questão salarial. O Andrei compreendeu a situação e abraçou a causa do Sampaio. Trouxemos 2 zagueiros que já estrearam, trouxemos o lateral esquerdo e o sistema defensivo eu acho que já melhorou muito. Agora o problema é dar ofensividade ao Sampaio, um time que há 3, 4 jogos não consegue fazer o gol. Bom, você vê há uma outra situação que a gente tem ouvido muito do torcedor. Você já chegou um tempo que você teve unanimidade entre Sampaio e Corrêa. Hoje, a tua administração é questionada por alguns torcedores. Como é que você recebe isso? Tem muita gente que acha que seu tempo passou. Com muita tranquilidade. A vida da gente, Roberto, a minha, a tua, a do clube de futebol, de uma empresa, é diferente. Ela é feita de momentos bons e momentos ruins. Os bons nos alegram, dão confiança e os ruins nos ensinam. Eu tenho aprendido muito. O meu ciclo Sampaio, se fosse por mim, teria se encerrado em 2015. O Sampaio 8º, eu já tinha 8 anos de Sampaio, Sampaio com regularidade fiscal, o Sampaio equacionado. E eu quero dizer o seguinte, hoje se fala em crise. A crise é o quê? Financeira, o Sampaio está lá em dia. A crise é técnica e vai ter que ser revestido com trabalho. Né? Então, em 2018, eu quis passar a presença do Sampaio e os membros do Conselho Diretivo dizendo nós não temos nome para substituir. E eu fui. E fui em busca de um sonho. A vida da gente não vale nada sem sonho, Roberto. Então, eu estou tranquilo quanto a isso. Sei do papel fundamental do torcedor em todas as grandes conquistas do Sampaio. O Sérgio Frota não aprendeu a administrar. Em 11 anos são 13 conquistas, 5 títulos estaduais, um brasileiro em forma invicta, um vice-brasileiro. Copa do Nordeste, que foi a maior conquista do Sampaio de todos os tempos, né? E eu quero dizer o seguinte, só tem uma maneira de a gente reverter uma situação adversa. É com trabalho, nós estamos trabalhando muito. O Sampaio jogou sábado, no domingo nós trabalhamos 2 expedientes, eu tive reunião das 5 às 7 com toda a comissão técnica. Só para a gente fechar, para a Série C, com esse time, fica difícil. Não vai ser esse time para a Série C. Esse time está tendo dificuldade no Campeonato Maranhense, que, desculpe, o nível técnico é baixíssimo, né? Nós vamos ter que mudar isso para a Série C. Vamos ter que investir, vamos ter que trazer recursos para investimento e precisamos do apoio do torcedor. Você que sempre esteve presente nas grandes conquistas do Sampaio, não abandone. Não precisa apoiar o Sérgio Frota, mas apoie a sua paixão, Sampaio Corrêa. Presidente, muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço, bom dia, Roberto.